Chegamos. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí para nossa live. Acabamos de assistir aí a live com o Felipe, lá na Asfat. Muito boa, valeu Felipe. O pessoal tá chegando aí. Sheila já tá aqui. Deixa eu só adicionar a Sheila aqui, pra gente começar a nossa conversa. Se o Instagram colaborar, né? Cadê? Não tá aparecendo. Vai, boa noite, gente. Boa noite. O pessoal tá chegando. Sheila, vou te mandar. Mandando aí pro pessoal, pra gente poder começar já a conversar. Vai mandando aí no privado. Boa noite, Edson, Suzana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sheila. Como Tudo está? bem? Tudo ótimo. O pessoal tá chegando. Tem caras novas aqui que eu tô vendo. Pessoal novo chegando aqui. Oi, Núbia. Boa noite. Nosso tema de hoje é bom. Nosso tema de hoje é show de bola. Já acabou de assistir aí a live do Felipe, né? Lá na Asfat. Muito boa live. E agora a gente está chegando aqui. Sheila Almeida, enfermeira auditora. E a gente hoje vai conversar sobre prontuário médico. Tem gente que Sim. conhece, tem gente que não conhece, tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que não sabe nem o que que é. E aí a gente vai conversar um pouco com quem entende do assunto para a gente poder tentar, para quem não sabe, aprender e para quem já sabe um pouco, sair daqui especialista, não é? Sheila, se apresenta aí pro povo, pro pessoal que não te conhece. Vamos lá. Eu sou Sheila Almeida. Oi, pessoal. Eu faço treinamentos, né, práticos, em auditoria. Eu tenho um Instagram aqui, onde a gente se encontra aqui quase que diariamente. Eu posso, né, compartilho sobre auditoria, sobre nossas práticas, nossos treinamentos, muito conteúdo de auditoria, enfim, na prática e toda a teoria dela, no @sheilaalmeida.enfa, segue lá a gente, o Abner aí do Portal do Faturamento também. Sim, eu sou enfermeira auditora, ainda faço auditoria também, né, externa, hoje em dia. Mas já passei em diversos setores aí da auditoria. Obrigada, Cris. Já fiz auditoria interna, externa, já fui do setor comercial, já fui do setor de recursos de glosa, enfim. É, Hoje, tenho me dedicado muito a empreender, né, na parte de auditoria, com o ensino, é, tentando disseminar e compartilhar, né, tudo que eu aprendi nesse tempo aí de auditoria e seguindo aí nessa carreira do ensino. O que mais que eu posso dizer de mim? Tenho mais ou menos 20 anos nesse mercado, e sou apaixonada pelo que faço. Adoro auditoria. Isso aí, não, e é bom assim, quando a gente conta profissionais que são apaixonados pelo que faz, que isso aí a gente consegue extrair bastante, a gente consegue conversar muito sobre o assunto, e quando a gente gosta de um assunto, a gente não cansa de conversar sobre ele, né? Não é mesmo, ô Sheila? É E verdade. aí, a gente separou hoje um assunto para a gente conversar um pouco sobre prontuário médico. Sim. Prontuário médico né? Eu até escrevi alguma coisa lá no blog esses dias sobre prontuário, mas nada melhor como trazer alguém que tenha experiência com esse tipo de documento, né? Eu trabalho muito com a questão ambulatorial, de clínicas e consultórios, não tenho assim tanta vivência em hospital, em prontuário. Já a Sheila tem bastante experiência nisso.
E aí eu convidei ela para a gente falar um pouco sobre o prontuário. E aí eu queria falar, ou queria que você começasse falando, Sheila, sobre o que é esse tal do prontuário médico que tanto falam aí por aí, né? Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco assim sobre o que é o prontuário, o que é que consta nele, né? E eu trouxe também, quando você falou comigo, vamos falar de prontuário, eu achei super pertinente, porque muita gente me pergunta muita coisa sobre essa coisa do sigilo, né? Sheila, mas Boa. isso ou aquilo, tal folha, eu devo manter no prontuário, né? Excelente. Eu saí buscando também, né, algumas informações do tipo. O prontuário, ele está em várias partes do direito, né? Em leis, em coisas civis, penais, enfim. E aí eu fui buscar, assim, dei uma pincelada para que a gente tome conhecimento, né? Não é necessário gravar nada sobre essas leis, porque elas estão aí com muito fácil acesso para nós hoje em dia, né? Na internet. Uhum. Mas eu trouxe para que a gente faça conhecimento aqui, tá? Eu vou dar uma definição de prontuário daquilo que ele tem descrito, inclusive, em uma resolução do CFM, né? O prontuário, ele foi, desde o início dele, ele foi considerado um prontuário médico. Depois de algum tempo, né? Esse prontuário, com a evolução das leis, né? Dos entendimentos jurídicos, esse prontuário, ele foi tido, né? Vou utilizar essa palavra, ele foi tido como prontuário do paciente, e é assim que ele é hoje, né? O prontuário, ele é guardado e preenchido pela equipe de saúde, né? Ele é guardado pela instituição de saúde onde o paciente fez seus tratamentos, né? Mas o prontuário é do paciente, né? Apesar da gente chamar, apelidar, né, de prontuário médico. O prontuário, em definição assim descrita pelo CFM, ele é documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente a prestação das assistências nele descritas, né? Isso é uma definição muito teórica, né? Uhum. Mas o que a gente pode entender de prontuário é o local onde a gente registra todos, todas as informações que a gente coleta e faz, né, em relação àquele paciente. Quando o paciente procura uma unidade de saúde, ele procura para obter saúde. É um serviço que a Uhum. gente, né, enquanto profissional, né, a gente sendo profissional de saúde, a gente presta um serviço de saúde. E, inclusive, agora na live aí do Luiz Felipe também, com a Vanusa, ela falava justamente sobre isso, né? A gente presta um serviço de saúde, então a gente tem que ter realmente uma conduta diferenciada, né? A gente não está Com certeza. vendendo manga, né? A gente está Exatamente. vendendo um serviço de saúde, então nossa preocupação tem que ser muito maior acerca disso, né? Historicamente, eu gosto sempre de fazer um comparativo assim histórico para que a gente perceba de onde vem e como está, né, aquilo que a gente está informando. O prontuário na sua primeira face, vamos dizer assim, né, de como ele é compreendido como prontuário, vem de 1880. Era um Nossa. cirurgião dos Estados Unidos, antiguérrimo, né? Um cirurgião dos Estados Unidos que percebeu que os médicos descreviam os cuidados, os tratamentos que faziam com os pacientes cronologicamente. Então, ele realmente ele vem tipo trazer a teoria para aquilo que já se fazia na prática. Uhum. Aqui no Brasil, a gente chegou um pouquinho mais tarde com isto, né? Em 1943, em um hospital de São Paulo, depois em Santos e depois no Rio de Janeiro, já em 1945. Então, se a gente trouxer essa linha aí, né, do tempo, já tem bastante tempo, né, a gente Verdade. fazendo, entendendo como importante
esse local onde a gente deixa todos os registros, né, de saúde de determinada pessoa. Seja, inclusive, os prontuários, a gente chama assim prontuário médico, né, prontuário médico hospitalar, mas todos os documentos que você também trata na clínica, ele também é um prontuário. Apesar de ser Sim. um prontuário mais simples, né? É um prontuário com menos dados, vamos dizer assim, porque o tratamento clínico, ele é mais simples, né? Mas Uhum. ele também é um prontuário. Que mais que eu posso trazer de importante assim para a gente? Eu tentei buscar aqui as finalidades de um prontuário, né? Uhum. E vou falar assim bem, tentar colocar de forma bem didática, né? Porque na prática a gente faz uma abordagem do prontuário bem intuitiva, né? Mas termina que esse prontuário ele é todo vinculado à lei. Inclusive o profissional de saúde ele deve conhecer aquilo que ele deve registrar num prontuário. Como finalidade de prontuário, o que ele tem assim de principal é registrar a assistência que a gente presta ao paciente, né? O médico com os tratamentos que ele indica e os demais profissionais de saúde a assistência prestada, né? A gente consegue com o prontuário ter um ganho de tempo fantástico, porque eu, Sheila, chego no plantão hoje, descrevo tudo que eu faço no paciente e ao finalizar meu plantão, tá lá tudo descrito. O colega que chega posteriormente a isso, ele pode ver, né? Tudo que eu desenhei de cuidado que eu prestei, tudo aquilo que eu prescrevi para o paciente, fazer modificações nisso, tudo isso porque está ali registrado, né? Se fosse uma coisa volátil, eu fiz tudo isso. Ah, não, eu já fiz o curativo, eu já, né? O paciente já tomou o banho, enfim ia ficar muito perdido, ia ficar tudo muito Uhum. volátil, né? As informações sem serem descritas. Esse prontuário ele também tem a finalidade de dar apoio diagnóstico, que é exatamente ali onde a gente coleta todas aquelas informações, né? O médico, né, que é quem dá diagnóstico, consegue perceber todas as nuances, juntar todo aquele fato, né? Todas aquelas imagens, tudo que está ali registrado e firmar o diagnóstico. Esse prontuário ele também serve para estatística, né? Porque a ciência vive da estatística, né? Verdade. Ele é muito importante para nós. Vou chegar na nossa parte daqui a É, pouco, né? essa é a parte que o pessoal está ansioso para saber. Sim. Ele é muito importante também, além da estatística, para pesquisa, né? Onde a gente faz esses progressos científicos todos, todas as descobertas, informações epidemiológicas, inclusive neste momento pandêmico que estamos. Isso que eu ia falar agora, sobre que é registrado ali tudo o que deu certo para aquela doença, o que não deu, né? É ótimo o prontuário para isso, né? Exatamente. E só é possível porque está ali tudo registrado, né? Se a gente É ficasse só no. verdade. Não, vamos aqui, ó, Abner, você saiu agora aqui do plantão e aconteceu o quê? Ah, não, porque o médico pediu um exame e o exame deu tal laudo. Se não tivesse o prontuário, onde isso tudo se alocaria, né? Exatamente. Ficaria só nas palavras soltas, né? Ao vento, Uhum. enfim. É, então, trazendo assim mais, né, para nossa área, esse prontuário ele tem como avaliar a qualidade dos profissionais. Inclusive, o enfermeiro participa muito amplamente do serviço de qualidade, que dá uma avaliada bem frequente em prontuários, que é a nossa principal fonte, né, de registros. Ele é um excelente meio de comunicação, que é exatamente como eu disse, né? O médico diz aquilo que ele que precisa que seja feito com o paciente, a enfermeira chega e faz a prescrição dela também, faz os cuidados, registra os cuidados, né? Enfim. Ele também serve para elaboração de relatórios e atestados, né? Isso aí a gente já conhece um pouco, que a gente faz também relatório. E agora trazendo para a nossa parte, que é o prontuário que eu falei, né, da gente falar da nossa importância. Primeiro de tudo, assim, esse prontuário é importante para as cobranças, né? São 11 pontos importantes dessas finalidades de prontuário. Então, a cobrança é o nosso principal
a nossa principal fonte de para ir buscar aquilo que a gente está pretendendo pagar da saúde, do serviço de saúde prestado ao paciente, né? Seja a gente auditor interno ou externo, ou Uhum. faturista, né? Que também faz muito acesso às informações que tem ali contidas em certos documentos do prontuário. A gente também vai chegar lá. E uma outra, assim, para mim é a principal, o prontuário é utilizado como defesa. Nas Uhum. minhas aulas de auditoria, eu sempre cito isso para os enfermeiros auditores, né? Ou para quem faz auditoria, que existem alguns outros profissionais que fazem auditoria também nas minhas aulas, enfim. Eu sempre cito que não faça um registro em prontuário pensando somente na cobrança, né? Faça um registro em prontuário pensando que aquilo ali é um meio de defesa seu, né? O paciente pode Perfeito. dizer assim, ao familiar, né? Não, meu pai estava aqui internado e ele piorou porque tem dias que não é feito as medicações, tem dias que não são feitos os curativos e ele entrou em sepse, né? Uhum. Então, ali no prontuário é a sua principal fonte de defesa, né? É onde você registra tudo o que aconteceu e que você fez, quais foram as medidas que você tomou, o paciente estava se comportando dessa forma, eu fiz isso e aquilo, enfim, essa para Inclusive, é um mim documento legal, né? É um documento legal para é utilização. exatamente. Inclusive para julgamento de erros, né? Erro médico, erro de todos os outros profissionais da saúde. Então, falando assim dessa parte que a gente tem que conhecer, vamos dizer assim, tem resoluções do CFM falando de prontuário, tem resoluções do COFEM, né? São duas resoluções, tem lei falando sobre prontuário, e tem o Código de Ética Médica. Eu estou olhando para cá para eu não me esquecer de contar nenhum, tá? Falando assim para a gente conhecer, né? Não deixar passar essa informação em vão. Essas todas que eu citei, resoluções, leis e código de ética médico, fala muito sobre o sigilo do prontuário. Isso. Tudo que a gente registra ali sobre a saúde ou doença de alguém é tudo sigiloso. Inclusive, nessa leitura que eu fiz hoje, porque na verdade, quando a gente começa a trabalhar, né, a gente está muito na prática, a gente se afasta um pouco dessa teoria, né? E aí, Uhum. fazendo essa leitura hoje, eu lembrei, né, na verdade, que esse prontuário, ele, inclusive, quando o paciente vai a óbito, cria-se uma situação legal bem difícil assim de ser digerida, né? O paciente Uhum. foi a óbito e se tiver alguma dúvida em relação a tudo que foi prestado de saúde ali, de serviço de saúde ali, de assistência, só por intermédio de um juiz que ele nomeie um perito para que faça a visita Uhum. do usuário. Nenhum familiar, se não for reconhecido como representante legal do paciente, pode Do acessar paciente. essas informações. Então, Nem pedir, nem fazer a solicitação, no caso ao serviço de saúde, fazer a solicitação para entrega da cópia do prontuário, ele também não pode, né? não pode, não pode. Inclusive, no Código Penal também fala uma coisa bem importante, né? Primeiro que fala de notificação compulsória, que lembra muito esse Uhum. momento pandêmico que a gente está vivendo. Existem algumas doenças, né? Por exemplo, a dengue, quando chegou aqui no nosso tropical país, ela era de notificação compulsória. E eu lembro que eu estava na assistência, ninguém conhecia Uhum. ainda a dengue. Isso tem tempo, viu? Eu saí da assistência em 2006, foi antes disso. E eu estava na assistência, eu lembro que a gente recebeu um paciente e o paciente estava bem, porque os sintomas da dengue, eles são sintomas inicialmente, né, parecidos com o É da verdade. gripe, né? Que é É exatamente o verdade. que a gente está vivendo agora com a Covid. São sintomas muito parecidos com a gripe, né?
E esse paciente chegou lá exatamente com esses sintomas mais clássicos e bem leves. E a gente fez a evolução do paciente de forma tranquila, porque o paciente não apresenta grandes, né, instabilidades, vamos dizer assim. O paciente passou estável todo o tempo. E aí, no final do meu plantão, né, no final do período, a minha coordenadora me abordou e disse: Você registrou tudo do paciente? Eu registrei. A gente não conhecia a doença, né? Eu registrei Uhum. tudo normal, né? E aí ela fez porque esse paciente está com uma patologia que é de notificação compulsória. E eu, nossa, o que é isso, gente? Onde é que ela tá me mordendo, né? Aí eu, ah, isso, Cristo, que bicho é esse? E enfim, depois de algum tempo, né? Porque eu era muito novinha, eu ainda não tinha essa experiência. E aí, depois Uhum. de um tempo, esse prontuário foi parar na diretoria do hospital porque a dengue tinha passado a ser uma doença de notificação que precisava ter a notificação compulsória, e tudo que ficou ali escrito Uhum. por nós, né? Além de ser visitado pela diretoria do hospital, ia para esse lugar, assim, não lembro agora qual é o setor, viu, gente? Eu sou bem leiga no assunto, estou falando aqui somente porque eu revisitei essa teoria e achei interessante. E então até isso entra como objeto legal, como prontuário, né? Uhum. Vai para a notificação compulsória. Enfim, agora o mais importante de tudo isso é sobre esse segredo, que inclusive o profissional de saúde ele pode se recusar, ele não é obrigado a falar nada do que ele descreve ou do que ele passou, né? Que nem padre, não precisa abrir a boca. Não, o profissional de saúde ele pode se recusar a dar esse tipo de informação sobre o prontuário, sobre a doença do paciente. E sobre esse sigilo, ô Sheila, que tem esse documento, é complicado, porque a gente que trabalha com faturamento, né, o pessoal da auditoria, a gente precisa ter acesso a, tipo assim, prescrição, anotação. E aí, como é que fica esse sigilo legalmente? A gente tem esse acesso? É permitido? Então, como é administrativo ali da instituição de saúde? Uhum. Cabe a gente também manusear aquela parte ali? Como é que fica isso? De forma legal, né? Como eu tentei citar aqui algumas coisas legais exatamente para a galera saber, né? Aquilo que a gente pode ou que não pode. De forma legal, não deveria ter Uhum, acesso quem não for profissional de saúde. Mas na prática isso não ocorre. Isso não ocorre não é de hoje não, isso não ocorre de muito tempo, né? sim. Eu venho de uma prática de auditoria em que os faturistas faziam muito mais do que nós enfermeiros. Éramos, tipo assim, um enfermeiro representando uma unidade inteira e diversos faturistas, porque a gente tinha diversos convênios, diversas internações, diversas unidades e contas brotando, brotando, e os faturistas sempre fizeram essa parte de leitura do prontuário com a finalidade de cobrança, né? Uhum, O que seria correto perante a lei, né? Seria esse prontuário, entre aspas, ser decodificado, por exemplo, um profissional de saúde fazer uma ficha de aquelas nota de gastos, aquela nota de sei, gasto, sei. ela é um componente do prontuário, mas ela não é tida como prontuário médico, tá? Ela é um adendo do prontuário. Ela pode participar ou não, Entendi. inclusive. Então, é como se um profissional de saúde pegasse esse prontuário e transformasse ele em uma ficha de cobrança. Aí seria possível, seria legal, seria possível não, porque ocorre. Seria legal que o faturista pegasse essa nota de gasto, inclusive aquelas notas de equipamentos, né? A nota de Sim. gastos do centro cirúrgico, isso aí não tem problema algum. Isso aí é legalmente realizável, não tem problema, não tem situações que milindrem a lei, né? Mas a gente sabe que, na realidade, o faturista, seja ele de que local for, a gente verifica, a gente vivencia muito isso. Ele faz acesso ao prontuário exatamente com esse olhar de cobrança, né? Para as cobranças. Mas isso, na lei, isso não seria possível. Somente E, os, né? Essas folhas de aham. gasto.
Não, o Alan ele falou aqui, o Alan Ramos 1612. Onde trabalho, somente a auditoria lê as informações, faturamento não faz isso. Tipo assim, lá onde eu trabalho, né, nas clínicas que tem utilização de materiais, de medicamentos, é, esses Sim, gastos assim, é, tem lá uma folhinha que vem junto da guia, que é a folhinha do que gastou. Então, quem fez o curativo, o profissional que fez o curativo, o profissional que administrou algum medicamento intramuscular, ele anota ali o que ele fez, o que ele usou. Até no caso de mobilizações, né, que geralmente é um código para o material, eu vejo lá malha tubular, essas coisas todas, e vem junto com a guia esses gastos. A gente mesmo não tem acesso à ficha do paciente, que só quem tem acesso é o médico. entendi. Excelente. Assim é excelente. Inclusive, vocês estão totalmente cobertos. Eu falei do que ocorre porque, na verdade, eu vivenciei muito isso. Hoje, não mais, Nossa. porque eu não sou interna, então eu não posso dar essa contribuição do hoje, né? Uhum. Mas eu vivenciei isso muito. Tem muitos locais que, inclusive, por onde eu passei, que tipo, eu fui a primeira enfermeira auditora. Então, lá, quem fazia a cobrança era o faturista, né? Era o faturista Uhum. que tinha esse olhar para o prontuário. Claro e óbvio que a maioria das coisas do prontuário tinha uma nota de gastos, né? Uhum. Que É. escritas, a quantidade de material. Mas existiam coisas que não tinham, né? Descritas. Enfim. Você citou aí no começo, eu queria lembrar aqui, falar um pouco dessa guarda do prontuário, né? É, Isso, a gente recebe muita pergunta. Inclusive, essa semana, um seguidor perguntou para gente por quanto tempo tinha que guardar, se podia descartar, se podia picotar, se podia. Aí eu tentei ajudar. Eu falei, ó, é melhor guardar. Mas aí a gente está falando agora com um especialista, então fala pra gente aí, o que tem que fazer? te contar o que tem na lei e eu vou te contar uma história engraçada que eu vivi. É, de acordo com todas essas resoluções, leis e códigos penais, etc., que ditam sobre o prontuário em papel deve ser guardado por 20 anos, Sim, creia, 20 anos. O sim. prontuário eletrônico, né, que é esse prontuário que já existe muito hoje, não é o prontuário digitado, tá? É prontuário eletrônico mesmo que precisa daquela assinatura de Ah, sei. vinculação É, digital, né? Certificação. sei. Isso, certificado digital. Isso. Então, o eletrônico, ele deve ser guardado para a vida toda. E ele é salvaguardado em empresas especializadas de Sim, arquivos nossa. eletrônicos, mas os eletrônicos é para a vida toda. E o de papel, né, o prontuário ainda em meio físico, ele deve ser guardado por 20 anos nos serviços de arquivo médico. Eu estava lendo esses dias a respeito de quando há extinção da empresa, né, no caso da instituição de saúde, né? Eu estava lendo o que acontece com os prontuários, porque a empresa acaba, mas, né, Uhum. aquelas informações importantes. E Sim. aí eu estava lendo que pode passar para outra instituição, quando é instituição assim de pesquisa, enfim. Você já passou por alguma situação em que a empresa, sei lá, veio a ser extinta e aí teve esse problema de ter que transferir ou então digitalizar, enfim. Não, eu não passei por esse problema, mas inclusive essa historinha que eu disse que eu ia contar engraçada é exatamente de um hospital aqui de Salvador que fechou, né? Uhum. E eu não sei assim ao certo o que aconteceu, mas eu acho que o principal é isso, digitalizar esses papéis para que eles fiquem guardados, porque na verdade o que a lei fala não é guardar o papel mesmo, mas ele pode ser como acontece com aquelas coisas de cheque, microfilmados, né? Enfim, Sim. fazer uma guarda em um meio diferente que não só o papel, mas precisa estar guardado, né? Eu posso
eu posso tentar ver o que é que aconteceu, porque esse hospital fechou. E essa historinha que eu ia contar é exatamente isso. Teve uma época que logo quando eu cheguei lá muito novinha, assim, foi logo recém-formada que eu fui para esse hospital trabalhar lá. E aí contavam, né? É um hospital bem antigo aqui em Salvador. E aí contavam que tinha um faturista que ficou meio doido de tantas coisas que ele faturar, que ele pegou Não é só vários, ele, vários não é só ele. prontuários. Vários ficaram doidos. A gente não conhece faturista doido. Ora, não. Não, é porque todos são. Então já é um padrão já. Todo faturista é doido, aí já é um padrão. Então a gente nem estranha mais. E aí, o que é que aconteceu? O povo conta, né? Eram os boatos do hospital. E disse que ele ficou tão doido que ele pegou um monte de prontuário, ensacou tudo e o hospital ficava próximo do mar. E aí tacou-lhe Gente, tacou-lhe meu mar fora, prontuários e mais prontuários. Ele disse: chega, para mim chega. E ficou tudo no mar. Enfim, se é verdade, eu não gente, sei. eu pensei que essas doideiras assim era lenda, entendeu? É lenda contada, mas enfim, né? Parece que é verdade. Eu disse: eu vou contar a Abner, para ele ver que ele está achando que é só aquele negócio de ai, tô tentando É, mandar o XML e o XML não vai. Esse daí antes foi mais fosse só longe. isso. Ele pegou os frontais, ele queria tocar fogo, mas como ele estava perto do mar, ele rumou no mar. É o que conta o povo lá de boato no hospital. É, mas a gente falando dessa guarda, eu não tenho essa vivência desses, por exemplo, esse hospital que fechou, né? O que é que foi feito com esse arquivo de prontuários. Mas eu acredito que deva passar para algum órgão mais, né? Porque o hospital teve uma intervenção pública, eu acredito que deva passar para serviços públicos para que faça essa salvaguarda, né? A partir desse momento. É Eu acredito. verdade. E conta uma coisa pra gente. Qual a diferença entre prescrição da enfermagem e anotação da enfermagem? Pronto, Né? Que a vamos gente tem lá. a prescrição e a anotação. Aí o pessoal Sim, gosta muito de saber essa parte. sim, sim, sim. É, tem algumas coisas que são imprescindíveis de ter num prontuário, né? E uma dessas coisas, já que você começou com a pergunta, eu vou te responder e depois a gente faz esse elencado daquilo que é imprescindível. Uma dessas Uhum. coisas são essas anotações de enfermagem, né? Que é todo o processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um processo extenso, e ele tem prescrição de enfermagem, que é, por exemplo, vou citar exemplos. É, realizar curativo às 10 horas da manhã. Eu pego essa prescrição de hoje daquele paciente que veio fazer, vamos pegar uma coisa bem legal dele vir fazer, ele veio fazer uma plástica abdominal, e aí eu prescrevo lá, realizar curativo 10 horas da manhã. Isso é uma prescrição, tá? Ou então eu posso prescrever uma vez ao dia. E aí Uhum. vem, como sou eu, enfermeira, que estou prescrevendo, eu mesmo aprazo, tá? Porque o aprazamento também é da enfermeira. E aí eu aprazo lá, 10 horas da manhã, que é meu horário de fazer curativo. Pronto, feita a prescrição, eu vou lá, realizo o curativo, né? E volto para o prontuário para fazer o registro. E, inclusive, isso é imprescindível, tá? Pelas leis, inclusive, dos processos de enfermagem. Eu realizei o cuidado, eu volto e descrevo ele. Então, eu volto para o prontuário e coloco lá, às 10 horas da manhã. Realizado o curativo, a ferida estava com aspecto tal, eu fiz tal e tal coisa, utilizei tais e tais materiais, enfim. Isso que eu fiz foi uma anotação de enfermagem. Por muito tempo, houve essa atrapalhação, tanto da evolução e anotação, quanto a Uhum. anotação é do técnico, evolução é do enfermeiro. Não existe isso, tá? O enfermeiro faz evolução e anotação, tá? E o técnico também pode fazer evolução e anotação. Evolução é quando eu digo assim: paciente vem cursando, eu faço um momento de saída e um momento de chegada. Eu inicio e finalizo. É como se eu dissesse: ontem ele estava assim, hoje ele está de uma outra forma, melhorado, piorado, mantido o quadro. Isso é evoluir. É eu dizer se ele teve modificações no processo de assistência dele, de cuidado dele, né? Da doença, no processo da doença. Ou no caso esse nosso paciente veio fazer plástica,
se ele teve alguma alteração, né? Do último momento que eu o vi para agora. Isso é evoluir, eu fazer parâmetros. Ele estava assim, está assado, eu faço um comparativo. E a anotação é um dado cru, sem um tratamento, sem um pensamento de tipo, ah, ele estava daquela forma, olha como ele melhorou, a temperatura, ele estava cursando hipertermia com a temperatura elevada, agora ele já está no normotérmico, sabe? Isso é fazer evolução, que eu faço comparativos, né? Eu pego aquele dado e analiso ele. A anotação é o dado cru, realizado, curativo. Pronto, e digo como estava ferida, estava assim, assim, assado, e eu fiz isso e isso, lavei assim, utilizei isso, coloquei, utilizei tantos não sei quanto de curativos, enfim, tantas placas, tirei ponto, enfim. Isso é uma anotação que é um dado cru, sem análises. Essa é a diferença. E tem outra coisa aqui. Aí a gente tem evolução médica e a gente tem prescrição médica. Sim. E aí segue essa mesma linha de pensamento, ou... O médico, o enfermeiro, ele tem, né, esses vários passinhos. Ele prescreve, ele evolui, ele anota. O médico, basicamente, ele faz a prescrição médica, né? Que é a prescrição, na maior parte das vezes, tá? De medicamentos e tratamentos, que é o que é de alçada do médico, tratar o paciente, e o enfermeiro cuidar do paciente, né? Tem Uhum. essa diferença aí. E então, o médico prescreve, faz aquela listinha de medicamentos que ele orienta para o tratamento do paciente, vai dizer se precisa de exame, se precisa de alguma outra abordagem, né, de exames complementares, e ele evolui. Ele faz o tratamento desse dado, exatamente como eu falei, né? Ele vai dizer de como o paciente estava entre a visita dele anterior e a vez que ele está visitando agora. O médico geralmente faz uma Uhum. visita só ao paciente no dia, tá? Ele vem um dia, geralmente pela manhã, e no outro dia ele volta e faz essa evolução, né? Paciente teve melhora do aspecto da ferida cirúrgica, enfim. O médico geralmente faz prescrição e evolução. Eu disse a você que eu ia citar mais ou menos o que a gente tem a obrigatoriedade de ter em um prontuário, né? No prontuário, ele não pode faltar identificação do paciente, né? Que são todos os dados de nome, de idade, de data de nascimento, enfim. Anamnese, que é fazer aquele histórico de vida do paciente, contar seus hábitos, né? Hábitos, inclusive, religiosos, enfim, tudo isso que faz muito sentido no tratamento Uhum. dele, né? O exame físico, que a gente faz céfalo caudal, a gente Uhum. descreve o paciente inteiro, né? Exames complementares, como a gente já falou, os exames precisam estar lá com resultados, tá? As hipóteses diagnósticas, suspeitas diagnósticas ou um diagnóstico confirmado, isso também é dado pelo médico. O tratamento que vai ser efetuado, né, o que é planejado, e as evoluções, registros diários de evoluções, né? E procedimentos e condutas. Nas evoluções, a gente tem desses profissionais inteiros médico, nutricionista, psicólogo, serviço social, nutrição, fisioterapia, enfermeiro, todo mundo faz a evolução. São também documentos exigidos de existirem no prontuário, né? Não pode deixar de existir. Aqueles registros que a gente faz de BH, né, daquilo, de tudo que o paciente ingeriu e de tudo que ele excretou, né, tudo que ele colocou para dentro e para fora, né, Uhum. e dados vitais também, que a gente também, as folhas que a gente estava falando, folha de gastos, folha de avaliação de feridas, folha de equipamentos, aí é mais para o pessoal da cobrança, essas folhas de equipamentos e folhas de gastos, elas são adendos de prontuário, elas participam do prontuário, mas elas não são objetos, não são documentos imprescindíveis, vamos dizer assim. Elas fazem parte para um auxílio de cobrança, né? Mas elas não são documentos obrigatórios no prontuário. Entendi. E a gente tem, né? Você falou que o resultado dos exames, né?
fica também no prontuário, raio-x, ultrassom, laboratório, né, e tal. E aí, às vezes, não sei se você acontece isso, às vezes a operadora, a gente que cobra honorários médicos, às vezes a Uhum. operadora pede para anexar ao honorário o histopatológico, esses laudos assim, né, que ficam lá no hospital. E a gente tem que entrar em contato com o hospital. E você, como auditora, você julga pertinente esse pedido da operadora, né? Aqui no Rio tem uma operadora grande que vem escrito na guia quando a gente imprime do site. Quem for do Rio vai saber que operadora é essa. Vem escrito na guia o que que tem que mandar junto com a cirurgia. Você, como auditora, acha pertinente ou não? Ou é necessário esse laudo histopatológico para o pagamento? Eu sei que é um assunto complicado de falar, mas É, como é mas que vamos lá. funciona? Vamos lá. Na verdade, a complicação vem pelo seguinte, como a gente estava falando, né? A lei permite que o profissional de saúde manipule esses documentos, tá? Uhum. Só que a gente sabe que, por exemplo, quando você vai cobrar o anátomo patológico, não é um profissional de saúde que está cobrando anátomo patológico, é um fatorista lá da anatomia patológica, né? Uhum. Então, assim, da forma da lei, É. é, não é possível. Inclusive, o CFM tem um parecer falando sobre isso, que não deve ser fornecido laudos, e documentos de prontuário de paciente. Não devem ser fornecidos, infelizmente, não. Eu, por exemplo, hoje, no momento pandêmico, eu estou fazendo auditoria em home office. Uhum. Pego todas as informações que eu posso e analiso a conta sem o prontuário do paciente. Se eu tiver um laudo desse, me facilita muito, porque eu vou pagar a anátomo patológico. Se eu não tenho o laudo, me gera muitas dúvidas, né? Por exemplo, Sim. você cobra uma peça complexa e uma peça simples. Eu acho que é assim que chama. Na anatomia patológica não é muito minha praia, não, mas vou citar um exemplo aqui que vai dar para entender. Você cobra duas peças e o paciente fez uma apendicectomia. Bem, eu penso, apêndice só tem um. Por Uhum. que duas peças? Mas pode Entendi. ser que ali naquele local cirúrgico, o médico teve um outro achado e ele Ah, entendi. pediu para ser estudado um outro, não um órgão que ele tirou, mas um outro pedaço enfim, de tecido. E indo em dois frascos, hoje em dia, a CBHPM resguarda que a gente faça duas cobranças, né? Indo em dois frascos separados, a gente vai fazer duas cobranças. Então, mas sim, se eu não tenho a descrição cirúrgica e se eu não tenho o laudo do anátomo patológico, que o paciente fez uma apendicectomia, eu vou pagar um só, né? Fazem uma análise bem grosseira. Eu estou falando aqui de Não, uma coisa sim, bem. é aquela velha história de faturamento é feito de evidências, né? Então, se ali na Exato, conta tá o apêndice, então, logicamente, se paga exato. um. Exatamente. Então, a gente tem essa vivência, né? De que quando o laudo está na minha mão, é muito mais fácil que eu faça o pagamento ou que eu faça a cobrança, né? Se eu sou interno, se eu represento a instituição, eu faço a cobrança melhor. Mas, no aspecto legal, os documentos de prontuário não devem ser retirados do prontuário, não devem seguir como cópia. Não, por quê? Não é porque está indo como cópia, é porque pode ser acessado por outro profissional que não seja da área de saúde. E se a lei diz que só o profissional de saúde pode abordar esse tipo de documentação, não deveria ir, né? Aí, Mas, a Nara, desculpa te interromper, a Nara tá até aqui, ó. Adoro, faturamento efetivo e evidente. Essa frase, gente, é a Nara que diz muito essa frase. Que é verdade, né? exatamente, exatamente. E a gente não pode estar imaginando, né? São fatos. Aconteceu, fez essa cirurgia, pronto, é essa cirurgia que a gente paga. Ah, é porque ele foi para o centro, ia fazer cirurgia de vida, mas teve uma intercorrência, aí o médico precisou abrir. Ah, mas não descreveu? Ah, porque ele esqueceu. Eu já vivenciei isso, viu? Ah, mas Uhum. esqueceu. Eu digo, oh, e a descrição cirúrgica é automática? Termina o procedimento, não revê o que foi descrito, não, tá Aparece lá como tudo digitado. mágica lá. É Ctrl+C, Ctrl+V. Então, auditoria, faturamento é feito de fatos, né? O que Uhum. aconteceu, aquilo que está descrito, a gente paga.
O que não está descrito que adivinha é locubrar coisas. Não, mas deve ter sido, não faz parte de auditoria nem de faturamento, né? Perfeito, Deve ter perfeito. sido, fica na cabeça do auditor ou do faturista que fez o trabalho. Fica perguntando, a gente olha a conta e falou assim, ué, por que tem isso aqui? Ah, deve ter sido isso, né? Não, isso não Exato. dá para acontecer. Não dá para a gente ficar viajando nisso, né? Eu ia citar também aqui, Abner, que eu recebo também algumas perguntas falando sobre o que, como fazer o registro e se tiver rasuras no prontuário, né? O registro deve ser, né? Datado com data e horário, né? Uma letra legível, tem que ser descrito com, uma caneta indelével, aquela tintinha não pode borrar nem desaparecer. Ah, sei. Nada de passar amarelinhos em prontuário, porque aquela canetinha amarelinha faz apagar a letra com o Verdade. tempo. Você tem que descrever de forma clara, super objetivo. Quando você finaliza seu registro, por exemplo, eu faço o registro do tal curativo que eu fui fazer. Dia 2/6, 10 da manhã. Realizado o curativo e descrevo tudo o que aconteceu no curativo. Limpei assim, fiz assado, botei isso, tirei aquilo, enfim. Ao final, se eu estou descrevendo em uma evolução, que seja manual, tá? Vou pegar o exemplo Uhum. do trabalho físico, em papel ainda. E eu termino no início dessa linha, eu tenho que traçar, fechar essa linha para que nada mais escreva ali, tá? E no Perfeito. final, eu faço a minha assinatura e sou obrigada, pelo meu conselho de classe, a descrever Sheila Almeida, ou qualquer que seja a minha assinatura, né? Corém, número tal, e o meu estado, Bahia. Por que isso? Porque começou tipo, eu ir daqui da Bahia e trabalhar em Santa Catarina. E chegava lá, eu Uhum. colocava Corém. Corém, número não sei quanto. E aí, quando a pessoa precisava procurar por mim, ia no Corém não sei quanto, lá de Santa Catarina, e não era Sheila, era uma outra Sim, pessoa, sim. né? Então, é igual a número telefônico. Tem que ter o 71 na frente para saber que é o meu, Exatamente. né? O seu tem que Exatamente. ter o 021 na frente, que é para saber do Rio. E Exatamente. a gente não recebe ligação assim? Oi, tô falando com você. Não, é É. cheio da Bahia. Ah, mas eu tô ligando para São Paulo, né? Enfim. E então isso é imprescindível. Esses detalhes que eu falei da data, do horário, você assinar ao final. Muitas pessoas me perguntam muito sobre carimbo. Carimbo não é obrigatório, mas é obrigatório ter as informações. Seu nome, qual a sua profissão, se você é enfermeiro, se você é técnico, se você é auxiliar, se você é parteiro, se você a gente tem outro. É porque a enfermagem, né, é bem grandona. Então, isso o conselho da gente também pede. Então, você tem que colocar qual é o seu órgão de classe e dizer o seu estado. Essas coisas são obrigatórias. No caso da rasura, que o pessoal me pergunta bastante, rasura de prontuário significa dizer assim, se eu estou lá escrevendo, né, meu tal curativo. Realizado o curativo na perna, e não, na perna esquerda, e não era perna esquerda. Eu queria descrever primeiro o do abdômen, vamos dizer assim. Eu coloco isso entre parênteses, né? Na perna esquerda, eu coloco entre parênteses, não preciso rabiscar nada, não preciso fazer nada. Ou uma simples linha, ou parênteses, e coloco vírgula, digo no abdômen, e Ah, sigo sim. escrevendo o que eu preciso descrever, tá? Entendi. E As agora a perguntas. gente já. Oi? Alô? Peraí que falhou. Fala É, de novo que falhou aqui. eu disse, eu não consigo ler muitas perguntas aqui, mas eu vi aqui a Nara falando, letra legível é um desafio. A gente fez aquela Ah, brincadeirinha, lembra sim. daquela guia, né? E assim como vai na guia, vem no prontuário também, né? Imagino, imagino. Porque ali Abner, eu botei a pergunta, ninguém escreveu o que era, o que foi que a menina disse que era mesmo, que era fisioterapia, né? Ninguém. Foi ECG, programa, foi raio-x, foi ultrassom, foi todos os Aqui, tipos. aqui, se eu não me engano, uma só disse o que era. Se eu Foi, não me engano, foi um só que falou que era. O restante foi tudo ECG,
foi só nesse que estava difícil, porque aquela ali é uma. Teve uma pessoa que escreveu engraçado. Disse, eu acho que ele prescreveu ECG, mas ele quis escrever o ECG exatamente com as linhas isoelétricas, as linhas elétricas do aparelho de ECG. Botou no aparelho para o aparelho escrever. Exato. E Acontece outra Não, com muito. certeza. Porque às vezes a gente já está acostumado, que a gente trabalha com aquele profissional há muito tempo, e a gente acaba se acostumando com a forma do profissional escrever. Mas o pessoal que Verdade. chega no começo, chega agora, está começando a trabalhar, fica praticamente impossível de saber o que está escrito ali. E Verdade. outra Se coisa que eu bate. queria, para a gente poder já se encaminhando para o final, que senão o Instagram expulsa a gente, é referente, por exemplo, o paciente está internado, né? Que o prontuário dá lá todas as informações, como você explicou Sim. excelentemente. E aí o paciente está lá internado, e aí existe a necessidade de transferir o profissional para outra unidade. E aí o que acontece com o prontuário? Ele vai com o paciente, ele fica, ou uma cópia vai, original fica? Como é que acontece nesses trâmites assim? Pronto. O prontuário, né? Se o prontuário fica ou se vai, não é isso? E, Pronto. isso. Se o paciente for transferido de vez, tipo, tá saindo daqui, ele não vai ali fazer um exame e retorna. Não é isso. Ele vai transferido. Ele saiu desse Isso, vai. hospital e ele vai Isso. agora internar no hospital X. Ele está no Y, vai se internar no hospital X. O prontuário fica nesta instituição. Uhum. Você vai registrar paciente transferido desta unidade hospitalar para uma outra unidade hospitalar, que você pode saber qual é ou não, porque se a família que estiver levando o paciente, né? Por exemplo, já aconteceu ocorrências de o familiar assinar alta a pedido e o paciente está indo Uhum. para um outro local, mas a gente não sabia, né? Então, o paciente, Entendi. familiar solicita alta a pedido, paciente solicita alta a pedido, enfim. Se é paciente transferido, paciente sendo transferido dessa unidade hospitalar para tal lugar, mas o prontuário aqui permanece. Entendi. É como se ele tivesse, não. Inclusive, o médico anota isso em sua evolução como se o paciente estivesse pedindo alta, porque ele não está mais nessa instituição, apesar de ser E transferido na, para uma e outra. na outra, e na outra instituição, inicia-se um Acontece novo prontuário. exatamente tudo outra vez. Faz tudo novo. Excelente, excelente. Sheila, acho que a gente conseguiu falar do máximo que a gente pôde. A gente tentou aí fazer um apanhado, né? Para ver se Sim. a gente viu que ajudou bastante as pessoas. Pelos comentários a gente viu aqui. E eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter cedido um pouco do seu tempo, que aí a gente sabe que é corrida, é muita coisa para fazer. Você encontrou um tempo para vir aqui falar com a gente. Você sabe, não canso de dizer, o canal está sempre aberto para você. E aí tá faltando uns minutinhos aí para terminar. Você quer completar alguma coisa, falar algo? Na verdade, assim, algumas pessoas mandaram uma pergunta sobre o prontuário eletrônico, não deu para a gente falar muito sobre ele, né? O prontuário eletrônico é a bola da vez, né? É, ele vem sendo aí cada dia mais, né, consagrado na nossa vivência. É, enfim, mas a gente pode marcar um outro momento para a gente vir aqui falar só de prontuário eletrônico. Para Conta. mim é um prazer vir falar aqui. É, o canal é tem muita referência de gente muito boa, né? Que a gente tem tido aí. Eu queria lembrar de falar, além dos nossos parceiros, né? Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente e queria falar do nosso workshop. A gente tem um workshop Sim. no dia 4. A gente está com as nossas últimas vagas, né? Até eu entrar na live, eram as últimas 5 vagas. E a gente vai abordar, né, muita coisa assim. A gente vai falar de contas, auditoria de conta, a gente vai falar de prontuário também, né? Porque o prontuário é imprescindível para. Eu também gosto muito desse Instagram.
um documento imprescindível para a auditoria, né? Então, esse nosso workshop, a gente vai falar de tabela CBHPM, vai fazer a auditoria na prática, tá? A gente vai fazer lá a auditoria ao vivo e a cores. O nosso workshop chama do faturamento à auditoria, porque a gente pega toda a parte de cálculo de honorários médicos, as meninas vão ensinar cálculo de honorários médicos. Você que não compreende, eu tenho alguma dúvida ainda sobre cálculo de honorários médicos, vai lá com a gente. São 2 horas de workshop. É um workshop, assim, é um encontro riquíssimo, que a gente tem uma troca muito grande. E vai ser no dia 4 às 20 horas. Se você não se inscreveu, ainda quer se inscrever, ainda tem lá umas 5 vaguinhas que estão lá aguardando por você, para você ir fazer esse workshop com a gente. Eu te agradeço também bastante. O workshop, você me pegou agora, porque a gente fez uma pessoa botou aqui quanto custa. A gente está com uma promoção ainda, tá? Com 15% de desconto. A gente pode voltar aqui para falar de home care. Eu não tenho muita vivência, mas já auditei sim. Não mais agora, mas já auditei. Alguém perguntou aí se eu tenho vivência de home care. Já auditei home care lá atrás, no passado. Hoje em dia não audito, né? Mas já auditei bastante. A gente pode voltar aqui para falar do que a Abner quiser aí. A gente volta. Vamos marcar com certeza, ó. Prontuário eletrônico e home care. Já tem 2 assuntos aí, ó, perfeito para a gente falar. Isso. E, Agora vamos e falar dos nossos parceiros, né? Para a gente não esquecer. eu até anotei aqui para não esquecer, porque é um problema que o faturista tem, entendeu? Saiu do faturamento, a gente apaga. Deleta Apaga tudo. não. A gente arquiva, e aí no dia seguinte, quando a gente volta para o faturamento, a gente abre o arquivo e volta tudo, entendeu? É verdade, é verdade. Eu também anotei aqui. Então, deixa eu ver aqui para não esquecer o nome de ninguém. É, Agradecer ao Flávio Ferreira Coimbra, a Escola Diretriz, né? O Flávio tem cursos de auditoria de faturamento SUS, a Asfat Faturamento, DF Faturamento, que a gente terminou de sair da live deles aí agora, né? Foi riquíssima também falando sobre negociação. O Abner, com o Portal do Faturamento, que é esse portal aqui maravilhoso, que a gente faz essas trocas maravilhosas sobre saúde. A FC Treinamentos e Gestão, que são as meninas, estão aqui também, ó. A gente passa o link para as inscrições de quem está querendo aí, a gente passa. O Fature Mais, que é o do William, né? Enfermeira, Sheila Almeida.enfa. E tem a Imbra, que eu não lembro o dela, que é da Kátia. Imbra Faturamento. Pronto, e a Imbra Faturamento. Enfim. É o pessoal que está sempre ajudando a gente a divulgar nossas lives, né? O pessoal está sempre junto aí com a gente. Fala, pode falar. Te cortei. Vamos crescendo junto. É porque crescer junto é muito melhor, né? A gente cresce com mais qualidade, eu acho. Débora disse aqui, eu quero. Gente, ó, para fazer esse workshop com a gente, vamos fazer o seguinte: vai lá, ou na FC Treinamentos e Gestão, no Instagram mesmo, manda um direct pra gente, e tem o link também na nossa bio. Ou no @sheilaalmeida.enfa. E caso se esqueçam, já que vocês já estão aqui no portal do faturamento, deixa um recadinho aí pro Abner, o Abner passa pra gente também. Adoro o recado de vocês. Juro por você, adoro o recado de vocês. Gosto muito. O pessoal ri, o pessoal conta uma experiência que olha, eu me acabo de rir. Gente, então antes que o Instagram expulse a gente daqui, vou falar bem rapidinho. Obrigado, Sheila. Obrigado a todo mundo aí que participou da nossa live. Pessoal aí que vai fazer também a oficina de cálculos comigo no dia 6, no sábado. Muito obrigado. Outra coisa muito, muito importante, amanhã tem live, só que vai ser no Facebook, sobre qualidade na recepção, top. E na quinta-feira também tem live, a gente vai falar sobre glosas, só que quinta-feira é aqui no Instagram. Tá, gente? Muito obrigado a todos. Oi? Vai ser uma semana riquíssima. Vai. E, ó, tem novidade chegando aí em breve, hein, gente? Ó, não vou nem... Só um negócio, só um spoiler, tá? 30 segundos para acabar, só tem uma coisa para falar para vocês.
Vai ser top. Se você perder, eu acho que outra oportunidade dessa só ano que vem. Vai Tchau, gente. mesmo. Tchauzinho. Tchau.